Nós vamos à palavra, irmãos. Abramos nossas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 5, e nós vamos ler de 18 a 21. Efésios 5, 18 a 21. Vamos à palavra, nesse momento, ler esse texto. Efésios 5, 18 a 21. Eu lerei em duas versões, tá certo? Vou primeiro ler aqui na Nova Atualizada de Almeida e depois lerei na versão que se encontra aí na tela, que é a corrigida. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E a versão da tela diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém, irmãos? Graças a Deus. Eu quero aqui ir direto aos pontos, aos aspectos que temos que levantar, precisamos levantar dentro desse texto, e assim deixar de lado o contexto do texto, que é sempre bom nós sabermos, né, as circunstâncias que a carta foi escrita, em que ano, a autoria, enfim, essas informações que podemos fazê-las em outro momento. Mas uma vida cheia do Espírito Santo. Irmãos, é inegável a diferença, tá certo? É bom que nós saibamos disso, que não se trata essa vida cheia do Espírito Santo, não quer dizer necessariamente que não seja alguém que seja selado com o Espírito Santo, ou seja, alguém que é salvo em Cristo Jesus, alguém que foi alcançado pela graça de Deus. Essa pessoa pode ser salva em Cristo Jesus, alcançada pela graça de Deus, selada com o Espírito Santo, mas ela necessariamente pode não ser ou não estar cheia do Espírito Santo. Pode ser que alguém foi batizado, cumpre as ordenanças, mas não está cheio do Espírito Santo. Não quer dizer que está vazio, não é? Porque aí já é um outro extremo. Mas por que falamos isso? Porque quando o apóstolo vem e traz um imperativo desse, não é? Inspirado pelo Espírito Santo, então nós podemos entender que o crente pode ter e tem, não é? O Espírito Santo dentro dele, ele tem, faz moradia nele, mas esse enchimento do Espírito Santo não é, com todo respeito a quem pensa dessa forma, uma segunda bênção. Não. É dentro do processo de salvação, de santificação, que a santificação faz parte dentro do processo de salvação, né? Embora salvos já estamos, justificados, ou seja, justificados por Cristo, mas dentro desse processo de salvação acontece essa vida cheia do Espírito Santo. E nós vamos então perceber, não é, o que é que implica essa vida cheia do Espírito Santo. Porque sabemos então que aqui, a grosso modo, como eu tinha um professor que dizia, um exemplo muito parco, muito pequeno para comparar uma profundidade, uma riqueza que nós temos aqui nesses versículos. Mas um copo pode ter água, não é assim como esses copos que nós usamos aqui, não é? Mas esse mesmo aqui, necessariamente, ainda falta um pouquinho para estar cheio, não é? Cheio e às vezes até transbordando, não é? Então, a grosso modo, uma diferença, mas que isso não quer dizer, em hipótese alguma, Deus nos livre, e se você ouvir alguém falando sobre isso, pode exortar ou repreender,
porque não condiz com o ensinamento bíblico. Ou seja, a questão de grau, sabe? Como se fosse aquele termômetro, sabe? Coisa de, não, eu estou com 20%, 50%. Às vezes até as pessoas, a gente pergunta de propósito, né? Como é que está, meu irmão? 100%? Ela diz, não, 50%. Eu não sei como mede, né? Mas Espírito Santo não dá para fazer isso. Nós não temos um medidor. O Espírito Santo, ele é Deus, ele é limitado. Ele, enfim, já disse tudo, ele é Deus. Então não se trata disso, tá certo, irmãos? Essa questão aí. Agora, precisamos, então, entender também que dentro das teologias, a teologia dentro da triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, irmãos, a doutrina do Espírito Santo, por incrível que pareça, é a que mais tem dado ou tem feito com que a igreja tenha confusão dentro dela. Nós temos uma doutrina sólida, um entendimento sólido em relação a Deus Pai, né? O Deus, e fazemos essa categoria lá, né? Percebendo a partir do século II para o terceiro, né? Os chamados pais da igreja começaram a usar esse termo, trindade, que eu prefiro triunidade, para não dar a ideia de três deuses, não é? Porque não são três deuses, são três pessoas da divindade. Três deuses não, porque aí é politeísmo, não é? Então, triunidade, uma doutrina sólida, maravilhosa, entendida. A doutrina sobre Jesus Cristo deu trabalho e até hoje dá, no início da igreja e até hoje dá, pelos segmentos tidos como evangélicos, não é? Que tiram a autoridade de Jesus, minam a autoridade de Jesus, não dizem, não afirmam que Jesus Cristo é Deus e Ele é Deus, né? Toda a plenitude da divindade está em Cristo Jesus. Então há doutrinas hoje, há segmentos religiosos hoje, tidos como evangélicos, que tiram essa autoridade de Jesus e por isso são movimentos e segmentos heréticos, não são evangélicos. Agora, dentre a doutrina do Espírito Santo, muita confusão até hoje no seio da igreja. Muita. Ainda as igrejas históricas se mantêm, através do estudo da palavra, procurando dizer, gente, não é isso aí não. Pelo amor de Deus, meus irmãos, não é dessa forma o entendimento do Espírito Santo. E então a importância da mensagem. Mas o versículo 18, que serve como introdução, eu gostaria que você me acompanhasse na leitura, não é? Vamos ler juntos? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, não é? Então aqui uma ponderação rápida, porque não é o ponto. É uma vida cheia do Espírito Santo, e não uma vida com embriaguez, não é? A Bíblia, de fato, irmãos, esse é um tema que a igreja e alguns irmãos sempre perguntam, pastor, o vinho, a questão do vinho, não da bebida alcoólica pura em si, mas o vinho, ele é condenado, olha, não há condenação do abuso, da embriaguez. Eu, particularmente, irmãos, digo com toda a sinceridade, que eu sou radical. Se ia ser radical, eu sou radical nisso. Eu não tomo nenhuma bebida alcoólica. E também discordo de quem toma, sabe? Porque eu li há anos atrás, dentre nós aqui, há cerca de 60% a 70% com tendência ao alcoolismo. Aqui entre nós, né? Em um grupo, cerca de 60% a 70%. Né? O percentual entre nós aqui. Né? Por que esse percentual? Porque aí nós temos questões outras voltadas, quem já teve uma vida pregressa, não é? E na prática do álcool, ou tomando alguma bebida alcoólica, uma questão até de hereditariedade que tem uma implicação, isso é uma questão muito mais prolixa, não é? Dentro da medicina, mas há uma propensão, enfim. Então, eu particularmente, mas conheço, não é? Servos de Deus, e que eu vou duvidar de que são servos de Deus, de que são homens e mulheres de Cristo, mas eu particularmente não uso, não tomo, porque o teor alcoólico de uma ceia, inclusive, em um dos estados do Brasil que nós participamos, o entendimento daquela igreja, parece que eu já contei aqui, o entendimento do pastor, da liderança da igreja,
era de que o vinho na ceia tinha que ser o vinho mesmo com teor alcoólico. Não é? E quando participei, estava com outras pessoas, queimou. Não é? E o teor alcoólico, depois eu vim saber que é em termos de 11% daquele vinho ali. Não é? E queimou, ardeu, mas ardeu muito. Não é? Porque quem não está acostumado a isso. Mas assim, não há uma condenação, há a condenação do abuso, mas eu prego aquilo que creio, né? Eu particularmente não uso, tá certo, não, irmãos? E a questão da embriaguez ela é séria, porque esse mundo que Paulo estava, o mundo chamado greco-romano, o vinho fazia parte, e fazia parte da mesa do judeu, né? Do hebreu, estava lá. O vinho fazia parte da mesa, é algo que está inerente ao povo. Agora, há de se fazer uma diferença, e nós vamos percebendo lá nos escritos de Salomão, principalmente em Provérbios, né, quando ele fala sobre a bebida forte. Lembram dos termos bebida forte? Não é? A fermentação muito mais apurada e que causava embriaguez. Não é? Eu tinha um colega que ele dizia, mas rapaz, por que é que Noé foi botar dentro daquela arca, né, uma muda de vinho, né? De parreira. Por que ele foi colocar lá? Essa muda lá, porque quando ele saiu, ele cultivou e se embebedou. Né? Mas é justamente isso que a Bíblia pega, e o apóstolo Paulo pega como um gancho para dizer, olha, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Anos atrás, já faz um bom tempo, e alguns que estão aqui, pelo menos um eu estou vendo ali, estava conosco, nós fomos a uma chácara aqui no estado, no interior de Salgado, no município de Salgado, no interior do estado, e ali passamos um final de semana. Não é? E tinha um holandês lá, que falava português, assim, razoavelmente, e ele, vendo que a gente era evangélico, conhecia a Bíblia, irmãos, sabia a Bíblia, eu acho que mais do que eu, viu? Naquela época lá, e ele discutia textos e falava, eu digo, rapaz, que homem, esse homem lembra. Mas assim, ele não era um ateu, mas ele também não era nada. Ele se intitulava como um tipo de agnóstico, né? O agnóstico, os irmãos sabem, é aquilo assim, ó, se Deus existe ou não existe, para mim, não faz diferença. Eu não preciso dele, não é? E então minha vida não faz diferença nenhuma. É uma posição muito confortável. Não é? O agnóstico, ele diz, eu não creio, não duvido que exista e nem exista, mas eu independo dele. E ali, numa das noites, daquele final de semana, ele bebia muito, né? Muita champanhe, muitas outras bebidas lá. Né? Ele conversando comigo, nós tínhamos acabado de jantar, os apartamentos eram perto, né? E aí ele disse, pastor, quer uma champanhe? Ele já sabia que eu era pastor, né? Eu disse, não, obrigado. Ele disse, não, interessante, vocês evangélicos não tomam, não tomam álcool, mas vocês tomam Coca-Cola. Eu estou fazendo campanha aqui da Coca-Cola, depois eu quero os méritos, né, os créditos, né, aqui para a igreja. Tomam Coca-Cola, tomam refrigerante, tomam isso, tomam aquilo, comem não sei o quê. Aí eu digo, meu Deus, esse homem não está certo, porque na época não tinham me tirado o refrigerante de casa. Hoje tiraram, né? A pizza vem, mas o refrigerante vai para outra pessoa. Não, a gente dá para alguém lá do condomínio, não. Né? E não, eu aproveito um pouquinho, eu não vou nem falar isso, o doutor Cid está ali, mas ele já sabe. Quando tem aquele culto de ação de graças, aí ninguém é de ferro. Um pouquinho, um copinho, né, de refrigerante. Mas eu comecei a pensar, digo, meu Deus, esse homem não está certo? Não prejudica algumas coisas? Né? E o que é que eu vou dizer a ele agora? E comecei a pedir mesmo a Deus, digo, me Deus, Senhor, me dê uma sabedoria para eu poder aqui contra-argumentar com esse homem. E me veio. Né? Eu disse, de fato, fazem mal, sim. Mas eu nunca vi ninguém matar ninguém porque bebeu um refrigerante. Mas eu já vi, eu já ouvi e já vi, infelizmente, uma pessoa atentar contra a vida do outro porque tomou álcool. Porque ingeriu, não é, em quantidades de embriaguez, uma bebida alcoólica. E aí ele se calou. Eu digo, olha, parece que eu satisfiz o coração dele, porque é inegável.
O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Olha, não se embriaguem com vinho, mas em contrapartida, encham-se do Espírito Santo. Ou seja, aqui está numa voz, chamada voz média no grego, que é algo que eu faço, mas também recebo. Não é? Tem um imperativo, enchei-vos, ou seja, a ação é minha, mas também eu sou enchido. Não é complicado um pouco para a gente? Algo que eu faço, mas também recebo? Mas para o grego, não. É a chamada voz média, enchei-vos, ou deixem-se encher do Espírito Santo. Deixem-se encher do Espírito Santo. Então, é aqui o pontapé. Mas essa palavra, nós vamos perceber um primeiro aspecto, que é o fato da adoração, que está no versículo 19. O 18 é uma ponte, tá certo? É um trampolim, aí, melhor dizendo, para chegarmos a esse versículo, primeiramente, o versículo 19. Vamos ler juntos? Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Um culto. E um culto coletivo. O culto coletivo. Uma vida cheia do Espírito Santo, ela adora, ela cultua. E ela não cultua, pode cultuar sozinha, mas o prazer de uma vida cheia do Espírito Santo é ela cultuar ao Senhor também na coletividade. Então, falando entre vós, ou seja, é comunhão, é culto coletivo, a importância do culto coletivo, com salmos, não é? Ou seja, é a palavra que ali é ministrada, que é lida, não apenas lida, mas também cantada, como já falamos aqui, entoando e louvando de coração, ou seja, com todo o íntimo, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, como eu costumo dizer, de coração, de inteireza de vida, ao Senhor. Aí, aqui, há 2 pontos. Uma comunhão, que é o aspecto horizontal, não é? E de coração, louvando de coração ao Senhor, que é o aspecto vertical da adoração. Horizontal, porque eu tenho comunhão com os meus irmãos, mas a gente sabe que tudo nasce aqui no vertical, né? É na cruz que nasce. Mas quando eu adoro ao Senhor, quando eu louvo ao Senhor com os meus irmãos, quando eu cultuo com salmos, com hinos e cânticos espirituais, na coletividade, na adoração, nós temos um aspecto vertical que é para o Senhor e não para nós. É impressionante como a gente ainda ouve alguns irmãos dizendo assim: não gostei do culto. Já ouviram isso? Não gostei do culto. É claro que nós devemos, podemos e devemos avaliar o culto que prestamos ao Senhor. Gente, esse negócio aqui não deu certo. A música não foi, não fluiu. Ficou até assim, está dentro ali do padrão, mas a gente precisa mais do que voz. Vamos alinhar isso aqui. E, meu Deus, quantas vezes eu já preguei e saí escondido. O que confortou foi meu coração ouvir um pregador também, muito famoso, dizer que pregou já e saiu assim. Disse, meu Deus, que pregação, eu me preparei muito, mas aqui não fluiu, e saí meio escondido assim entre os irmãos, dizendo-se, cobrando, que não tinha, no entendimento dele, dado tudo, né? Aquilo que ele tinha se preparado. E quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes eu já desci do púlpito dizendo, Senhor, eu não sei se eu consegui, porque não sei se alcancei o coração do meu irmão. Meu Deus, que pregação eu fiz, como é que pode? E assim, aí pela misericórdia e graça de Deus, e é Deus dizendo para a gente, rapaz, deixa de tolice, não está vendo que é o seu bonito falar, não é? E se é que você fala bonito, não é pela sua impostação de voz, é a minha palavra que faz diferença. Aí alguns irmãos, parece que Deus pega os dedos assim e manda, porque hoje recebo menos palavras como essa, mas recebo ainda, né? Pastor, que bênção uma palavra, não é? Que bom, olha, pastor, me edificou, então digo, pronto, então eu alcancei pelo menos alguns objetivos, alguns corações. Mas, irmãos, essa questão da verticalidade na adoração é muito séria. Por quê? Porque é Deus quem é adorado e é louvado.
Você não precisa gostar de culto, não. Você precisa apreciar o culto que você presta. Né? O culto seja um culto cristocêntrico, centrado na palavra, orientado na palavra. E não seja o culto que seja entendido como barulho, né? Porque se faz a leitura, olha, dá uma benção ali, um derramar do Espírito Santo, e quando se vai ver, é barulho. É barulho. E hoje os estereotipos, né? Tão estranhos que a gente vê na internet, e eu digo ao irmão, veja aquilo ali e tire a vista, não perca tempo com aquilo ali, porque aquilo ali é uma palhaçada. E muitas vezes que tem. Nada do Espírito Santo. Não tem nada do Espírito Santo, tem muito de carne às vezes ali. Misericórdia. Mas nós sabemos que o culto não é feito para nós. Então, esse primeiro ponto da adoração, uma vida cheia do Espírito Santo, vai adorar ao Senhor na coletividade e apontar para a verticalidade que é Cristo. Né? E alguém disse que por isso a cruz tem duas hastes, não é? Uma que aponta, uma que tem a sua horizontalidade, né? E a outra a sua verticalidade, apontando para Cristo. Né? Mas há um segundo aspecto aqui, é a gratidão, o versículo 20. Vamos ler juntos? Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças. Uma vida cheia do Espírito Santo vai ser uma vida cheia de gratidão. Você conhece gente que até num leito ela agradece? Eu vi agora recentemente de uma das filhas de um desses 5 velórios que eu participei em poucos dias aí. Eu nem estou contando mais, e faz parte de uma comunidade como a nossa, a Piba, né? Porque ou é membro da igreja ou é parente. Mas a filha dizendo, olha, não reclamava nada. E tinha até razão, porque eu vou dizer, irmãos, a gente às vezes não está numa cama de hospital. Às vezes é uma gripe que vem, mas dói. E a gente aumenta essa dor e fica ali reclamando, né? E tem direito de reclamar algumas vezes. Imagina alguém, né, com implicação maior. Mas não reclamava nada, estava ali, né, contente com a situação. E isso é uma vida cheia do Espírito Santo, porque é cheia de gratidão. Não é utopia isso, irmãos. Não é. Isso não é masoquismo. Masoquista é aquele que gosta de sofrer. Conhece gente que gosta de sofrer, quer chamar a atenção dos outros para o sofrimento dela. Às vezes até faz o rosto assim já de sofredor. Tem o sofrimento. Eu não estou aqui dizendo que não tem. Mas ele é aumentado para que os outros vejam como é grande a dor. Não é? E chama-se, e às vezes a pessoa se firma no masoquismo e não sai. Porque assim, sofrer com a dor, todos nós sofremos. Mas nós vamos continuar com nessa conduta, não é? O jovem disse nessa pegada, né? Vamos continuar nessa pegada de estar, não, eu estou sofrendo mesmo, olhe para a minha dor, olha quanto sofrimento eu tenho. Sim, meu irmão, mas a vida não é só sofrimento, não. A vida é cheia do Espírito Santo, é uma vida cheia de gratidão. Então, dando sempre graças por tudo. Aqui merece uma consideração, pelo menos. Dar graças a Deus por tudo? Como assim? Então quer dizer que eu tenho que dar graças a Deus porque o meu filho está na dependência química. Quer dizer que eu tenho que dar graças a Deus porque fiquei desempregado. Quer dizer que eu tenho que dar graças a Deus porque eu estou doente. Quer dizer que eu tenho que dar graças a Deus porque perdi mãe e pai. Espera aí, não é bem assim não. Certo? Esse por tudo aqui, ele tem um sentido, e se a gente for mergulhar no que o apóstolo Paulo quis dizer, esse tudo aqui não é aquilo que ocorre, que não é do que nós chamamos a vontade diretiva de Deus, mas está dentro do aspecto da vontade permissiva de Deus. Infelizmente, acontecem escolhas, decisões, caminhos que não foram traçados por Deus.
E aí a pessoa chega e diz, não, mas foi Deus que quis. Não foi, não. Mas não foi mesmo, foi você que quis. Ou outros que quiseram, que empurraram você e você foi. Tá certo? Mas não foi assim reclamando, dizendo, eu não quero ir, não. Você foi, disse, deixa aqui. Estão me levando, me empurrando. Então, nós precisamos ponderar, porque o apóstolo Paulo aqui, ele não está dizendo que eu tenho que dar graças a Deus por tudo, no sentido de tudo é o chamado mal moral, né? Mal moral. O que é o mal moral? É aquilo que acontece de malignidade na ação e que não foi plantado por Deus, não foi projetado por Deus, não foi. Deus não quis aquela forma, mas Ele, como não nos fez robôs, Ele abre uma janela do espectro, né? Dentro da escolha que você faz. Não é? Então, esse dá graças a Deus por tudo aqui, é tudo que concerne a um desejo, a vontade diretiva de Deus. E essa gratidão, é impressionante como o apóstolo Paulo faz sempre o link de Deus Pai e Jesus Cristo Filho. Não é? Por intermédio, em nome, não é? De nosso Senhor Jesus Cristo. É dizendo claramente o que alguns segmentos aí não entendem. Que esse Pai, ele tem a mesma essência do Filho e o Filho tem a mesma essência do Pai. Como Jesus disse, eu e o Pai somos um, mas parece que isso é riscado lá. Ninguém vê essa expressão, eu e o Pai somos um. Não é? E nós vamos a um terceiro aspecto, e último, não é? Que é a submissão. O versículo 21, vamos ler juntos? Sujeitando-vos aos outros no temor de Cristo, não é? Essa submissão, ele vai abrir depois aí uma porta, ele vai trabalhar sobre a questão da autoridade, não é? Os versículos que seguem, 22, 23, né? A questão da autoridade, a questão do esposo, esposa, filhos, servos e tal. Mas não é o nosso foco aqui. Mas por que colocamos a submissão, irmãos? Esse aspecto da submissão. Porque uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida submissa a Deus e ela entende que ela não é arrogante, ela não é uma ilha, ela não vive um cristianismo solitário. Então, ela se submete em algum grau ao outro. Esse submeter aqui, quer dizer, irmão, pode mandar aí o que você mandar aí. Manda aí, Alex, para eu fazer, vá. Não é nesse sentido de submissão. Mas é submissão, eu vendo Alex, né, no mesmo patamar meu e Alex me vê, porque não há ninguém com um patamar acima. Né? Pode ser bispo, pode ser pastor titular, pode ser o melhor cantor de uma igreja, alguém que tenha um doutorado, um pós-doutorado numa área. Todos nós estamos assim, irmãos, olha, diante de Deus. Né? Nivelados, e por isso precisamos estar submissos. Ninguém deve usar de autoritarismo. Tem pastores que eu conheço, né? E eu peço a Deus que eu não pegue esse caminho, nenhum de nós aqui, pastores. Eles confundem autoridade com autoritarismo. Tem pais que confundem autoridade com autoritarismo. Tem líderes de empresas, e hoje nem tanto, porque as empresas impressionantes, elas têm investido tanto nessa capacitação, que os sêniores hoje, eles entendem, né, pastor Cláudio, e outros que aqui trabalharam em empresas, né? Você ali está, naquele momento, como um líder, mas o foco não é a sua voz, é o nome da empresa, é fazer crescer a empresa. Não é? Então, não se usa do autoritarismo, se usa da liderança. A liderança de Jesus não foi uma liderança autoritária. Ela foi uma liderança impactante, porque ele trabalhava com coração. Ele trabalhava com coração de servo. Ele disse, eu vim não para ser servido, mas para servir. E ele sendo Senhor. Então essa submissão é nesse ponto, entendeu, irmãos? A submissão. Por isso que, quem é que manda mais? É o marido ou a esposa dentro de casa? Eu não sei porque a gente pegou esse caminho, né?
do que quem manda mais. Embora eu ouça alguns esposos dizendo, alguns maridos dizendo, pastor, não tem jeito. A mulher manda mesmo, e a gente pensa que manda, mas quem manda é ela, porque ela dobra a gente, né? Mas a gente sabe que isso não existe do ponto de vista bíblico, irmãos. E se está ocorrendo dentro dos lares, é algo danoso. Por quê? Porque estão ali, nivelados, não é? Existe. Eu tenho dificuldade em ver, não é? Embora eu reconheço, certo, irmãos? A questão da masculinidade centrada na Bíblia, o homem exercendo o seu papel sacerdotal, claro que nós percebemos isso. A mulher ali com ele, a esposa é auxiliadora, orientando, né? Mas não confundamos esses papéis com o autoritarismo. Nós precisamos, uma submissão mútua, tá certo? Mútua. E aí nós vamos perceber que uma vida cheia do Espírito Santo, nesses pontos que o apóstolo Paulo coloca aqui, é muito além daquilo que a gente pensa, ou às vezes algumas pessoas imaginam, não é? Alguém espirituoso demais, não é? Eu mesmo conheci gente que, em algum momento da vida, tem alguns comportamentos que ele... eu digo, meu querido, não importa se você dorme sem camisa ou com camisa, porque ele dormia de mangas compridas e com calça. Não é? Imagina no calor que fez. A não ser que eu fosse com ar-condicionado, mas não tinha, eu sei, conhecia, né? Isso há anos atrás. Eu estou falando o conto, mas os irmãos nem vão lembrar, e era daqui. Não é? Camisa com manga comprida, um momento fervoroso que ele estava, eu digo, não tem nada a ver, meu querido. Você está sem camisa, com camisa, porque para o Espírito Santo, ele vê a gente por dentro e por fora. Não tem nada a ver. Ele disse, não, mas é a questão ligava a essa conduta a uma vida espiritual, e com essa questão de estar cheio, de buscar o Espírito Santo. E graças a Deus, hoje não está assim, não. Está uma bênção. É uma bênção hoje ele, porque foi um período que nós precisamos ter cuidado. Né? Porque tem gente hoje para dizer, não, meu irmão, vá assim, continue desse jeito. Não, com jeito de dizer, meu irmão, a Bíblia não diz assim. A palavra não diz dessa forma, não é dessa forma. Vida cheia do Espírito Santo não é esse negócio aí, não. É algo muito mais profundo. Que Deus nos ajude, né? E Ele ajuda. Eu não sei se a gente está disposto a pagar um preço, porque tem um preço, né? De uma vida cheia. Qual é o preço da vida cheia do Espírito Santo? É que o Espírito Santo ele não se mistura com coisas que não prestam. Se o nosso copo, que é a nossa vida, tem algumas coisas lá, alguns ingredientes lá dentro, que ele não vai se misturar mesmo, tem que limpar. Tem que tirar, tem que arrancar, tem que limpar, né? Para que o Espírito Santo, de fato, não apenas esteja lá dentro, né? Todos nós que temos, mas que ele encha e nós nos enchamos, né? E até transbordar, né? Até transbordar, até poder sair, né? E sabemos que isso é uma bênção na vida do cristão, e a igreja é beneficiada, a família é beneficiada, equilibradamente, porque o Espírito Santo não traz confusão, não traz contenda, não traz separatismo, não é? Enfim, irmãos, não é? Vamos pela palavra, né? Enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Vamos orar, Senhor Deus, nessa noite. Nós, ó Deus, te pedimos em nome de Jesus. Ó Pai, que nós possamos permitir, deixar-nos encher pelo Espírito Santo. Uma vida transbordante desse Deus maravilhoso, desse Consolador, desse Paráclito, que traz uma eterna consolação, como pregamos no domingo passado, Senhor. Ó Deus, enche a nossa vida de Ti mesmo, e isso nos basta, sabendo, ó Deus, que estamos falando de coisas muito sérias, mas que são abençoadoras para nós. Pai bendito, nós oramos, ó Deus, que esses pontos, esses aspectos em relação à vida cheia do Espírito Santo,
em relação à adoração, à gratidão e à submissão, elas estejam em nós. Elas façam parte do nosso currículo, Senhor. Ó Deus bendito, essa é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.